bem, no nosso estudo de hoje queremos conversar sobre a igreja primitiva e a adoração. Quem é a igreja primitiva? A igreja do primeiro século, a igreja que iniciou, aquela igreja que foi preparada pelo próprio Jesus. Ali estavam os 12, aliás, 11, porque Judas, que traiu Jesus, não estava no início da igreja. Ali estavam os apóstolos, ali estavam as mulheres, ali estavam aqueles 70 que Jesus havia enviado pelas aldeias e vilas de Israel, ali estavam seus familiares, ali estava aquela multidão, aquele povo que acompanhou Jesus. É muito interessante perceber que em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos primeiros 6 versículos, o apóstolo Paulo nos fala que aquela multidão que estava lá no Monte das Oliveiras, que ouviu o chamado de Jesus, que ouviu o comando do Senhor dizendo: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder, até que o Espírito Santo venha, eram perto de 500 irmãos. 500. Mas aqui em Atos capítulo 2, aqueles que receberam o Espírito Santo, aqueles que receberam a promessa do Pai, eram 120. Ou seja, dos 500, 380 cansaram de esperar. 380 disseram: eu tenho de voltar para casa, tenho a faculdade, tenho os meus estudos, tenho o meu trabalho, tenho a empresa. Não dá para esperar a promessa do Pai. Está demorando muito. 380 voltaram. 120 perseveraram. E estes 120 escreveram história. Estes 120 tiveram uma bênção indescritível. Eu quero estar no meio dos 120, na vinda de Jesus. Eu quero estar entre aqueles que hão de subir no arrebatamento e contemplar o Senhor face a face e entrar para as bodas do Cordeiro. Eu quero que você esteja também. Então vamos ver a palavra, o que nos diz aqui em Atos capítulo 2, no versículo 1 ao 4, nós vamos ler, e diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Nós sabemos que Deus tem calendário. Nós sabemos que as histórias bíblicas são proféticas e as profecias são históricas. A história se mistura no tempo e no espaço. As profecias se misturam dentro da história. Quando lemos a Bíblia é um livro de histórias e é um livro de profecias. Nós lemos a palavra de Deus e vemos o que Deus fez no passado, o que Ele está fazendo no presente e o que Ele disse que vai fazer no futuro. Então tudo está imbricado de tal forma que nós podemos ver que a Bíblia é um livro tão atual em todas as épocas e para todas as gerações. O povo de Deus, os discípulos, estavam aguardando a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo. E eles então permaneceram, perseveraram. Esta palavrinha é tão importante, perseverança. E Tiago, quando ele nos fala de perseverança, ele diz assim no capítulo 1, do verso 1 ao 4, ele diz: Meus irmãos, regozijai-vos, alegrai-vos quando vocês tiverem de passar por várias provações, porque a provação, ela vai produzir em vocês a perseverança, se vocês forem aprovados. A perseverança, e a perseverança vai ter a sua ação completa, vai levar você à perfeição em Cristo. Perseverança. Então, quando vemos aqui na palavra de Deus que os discípulos oraram e perseveraram, nós vemos que eles tiveram lutas. Orar 24 horas precisa de perseverança. Eles não sabiam quanto tempo eles deveriam orar. Eles oraram sem cessar exatamente 7 dias. Por que eu sei que foram 7 dias? Está explícito? Não, está implícito. A palavra diz que Jesus morreu no dia da Páscoa.
Pentecostes, que foi o dia que o Espírito Santo veio, é exatamente 50 dias depois da Páscoa. Então, desde a ordem de Jesus para ficar em Jerusalém até o cumprimento da palavra, se passaram alguns dias. Vamos ver quantos. Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado e ficou no túmulo 3 dias. Ressuscitou e apareceu aos discípulos 40 dias. E então subiu aos céus. 40 mais 3, 43. E ele enviou o Espírito Santo no 50º dia após a sua morte, no dia de Pentecostes. 50 menos 43, 7. Então foram 7 dias de oração sem cessar. Nós já estamos orando aqui nesta torre tão linda há 9 anos. 9 anos. Com chuva, com sol, de madrugada, o sol quente, no frio. Algumas pessoas entraram nesta torre aqui sentindo mal. Experiências de pessoas que entraram, às vezes febris, às vezes enfermas e desceram as escadas curadas. Pessoas que vieram com tantas dificuldades, problemas e saíram com seus problemas resolvidos. Porque Deus é o Deus que responde à oração. Mas a proposta da torre não é apenas pelos problemas pessoais. Isto é uma consequência de você fazer a vontade de Deus. Mas a torre é exatamente para preparar a vinda do Senhor. E preparar não apenas com a oração. Vamos ver o que aconteceu quando o Espírito Santo veio. No verso 4 está escrito: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Apareceram sobre eles línguas de fogo, era o Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. A falar o quê? A falar o que o Espírito Santo colocava nos seus lábios. E aqui nos versículos seguintes, nos diz que em Jerusalém havia pessoas de todas as regiões, de várias nações. Havia cretenses, arábios, partos, medos, elamitas, que habitam na Mesopotâmia, uma babel de línguas, falando árabe, falando grego, falando vários regionalismos, falando em vários idiomas. E então, aquelas pessoas ouviram o som, aquele som daquelas línguas, e o que eles diziam? No versículo 11 podemos ler: cretenses e árabes, todos os temos ouvido falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. O verso seguinte diz que eles se maravilhavam, estavam suspensos, atônitos, e diziam entre si: o que quer isto dizer? Eles estavam falando não abobrinha, eles estavam falando não coisas da sua mente, mas no poder do Espírito Santo estavam adorando a Deus. O Espírito Santo nos capacita quando nós buscamos ao Senhor em oração. O Espírito Santo nos enche e nós passamos a adorar ao Senhor. E a adoração faz algo tremendamente maravilhoso. Está no versículo 6, o que aconteceu quando eles começaram a adorar. O verso 6 diz: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. A multidão afluiu com aquele som. Que som? O som de línguas, falando o quê? Adorando a Deus. O Senhor, desde o início, colocou no coração do seu povo a adoração pelo Espírito Santo. Quando nós adoramos a Deus, as pessoas são atraídas pela presença de Deus. Porque quando adoramos, estamos adorando ao Senhor e Ele se faz presente e as pessoas sentem a presença e são atraídas por ela. Você gostaria também de adorar ao Senhor? Gostaria também de preparar a igreja para a vinda do Senhor em adoração? Gostaria de ver os seus parentes, amigos, sendo atraídos ao Senhor por este som glorioso, por esta presença gloriosa na sua casa, na igreja, na torre 24 horas? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe
e ore comigo, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui em Tua presença para cumprir o Teu propósito. Eis-me aqui em Tua presença para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui em Tua presença para aprender com Teu Espírito Santo e me deixar ser totalmente cheio, possuído por Ele, minha mente, meu coração, meu ser, e fluir em Tua presença em adoração. Eis-me aqui para ser transformado por Ti de glória em glória na própria imagem do Senhor. Eis-me aqui para ser um instrumento em Tuas mãos para preparar a vinda de Jesus. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade e para estar em Tua presença dia após dia, cumprindo o Teu querer. Usa-me, lava o meu coração, perdoa os meus pecados, dá-me um coração limpo, escreve o meu nome no livro da vida, dá-me certeza de salvação e faz de mim um adorador em espírito e em verdade, um intercessor, alguém usado por Ti, preparando a vinda de Jesus. É no nome precioso dele que nós oramos. Amém, amém e amém.